Então, o que eu via na nossa medicina ocidental era muito bom, dirigido para diagnóstico, que é uma alteração anatômicas. E é lógico, eu comecei a mergulhar também na filosofia da medicina tradicional chinesa, na qual eu faço parte, né? Eu via que a doença, na realidade, é uma manifestação de um desequilíbrio do corpo. E hoje a gente sabe que você tem alteração anatômica, que nesse aspecto a medicina ocidental ele é muito bom para resolver aquela dor ou aquela alteração. Entretanto, antes de chegar a isso, você tem o quê? Uma alteração fisiológica, uma alteração postural. Então, uma hernia de disco, você olha mecanicamente, bom, é uma hernia de disco, está comprimindo o nervo, o paciente está sofrendo, então precisa operar. Mas por que veio a hernia de disco? Então, a postura errada, né? Tá? Ou alguma desorientação fisiológica. Então, antes de ver essa postura, pois que não é raro, hoje a gente vê muita gente que operou de hernia de disco, por exemplo, e a hernia acaba voltando outra vez, assim como outras doenças, né? Então, você cura de um e vai para outro. Então, tem que ir na causa, né? Então, quando você vai na causa, aí o efeito cessa. Então, e o que tem antes da alteração fisiológica e postural? Você tem uma alteração energética. A energia das pessoas, a energia representa a consciência e a mente das pessoas. A maneira que você lida com teus conflitos do dia a dia, a maneira como você lida com suas emoções, a maneira que você ajusta, né, e adequar aquele meio ambiente. Então, cronicamente, né, que o antigo chinês fala que essa energia fica estagnada, você vai alterar a tua postura, alterar a tua fisiologia, e aí você vai adoecer, aí você faz a doença. Então a gente olha como um processo de adoecimento e não a doença. Então se a gente consegue chegar, né, esse processo se inverte, não somente transforma essa energia em uma coisa produtiva e ajuda a pessoa a se crescer e desenvolver, né, e expandir a sua consciência. Imagina a gente lá na pré-história, numa savana africana, e você tá ali, andando, comendo, procurando algum alimento, e de repente vem um leão. E o leão tá com fome, então ele quer te pegar. Se você pensa, nossa, eu vou correr para cá que é plano, ou é melhor por ali que tem uma árvore, acho que eu consigo subir, já era, você virou comida de leão. Então a emoção te faz tomar uma decisão rápida, sem participação da cognição. Então você simplesmente foge. Você sente medo, o mecanismo de luta e fuga, que é um processo natural do cérebro, e faz você fugir. Ou lutar contra aquele predador, depende da situação. Então, ou seja, você toma uma atitude rapidamente para sair daquela situação. E trazendo isso para os dias de hoje, a gente começa a ter problemas. Por quê? Da Revolução Industrial para cá, acho que a gente mudou muito o nosso estilo de vida. A gente saiu de uma vida mais rural para uma vida mais urbana. Então, o nosso medo, o nosso estresse não é um leão. São vários leões, né? É o trânsito, é o medo de chegar atrasado, ou o chefe que está pegando no seu pé, você acha que ele está pegando no seu pé, talvez não esteja, mas pode ser que esteja, ou o filho que está indo mal na escola, a falta de dinheiro para fechar as contas no fim do mês, e entre outras dezenas de situações. Então isso deixa a gente num estado de alerta muito grande. A gente foi constituído para dar conta daquele pico de estresse de um ataque de um predador que dura 5 minutos. Que das duas uma, ou você fugiu, ou você virou comida de leão. Então a gente não foi adaptado para um estresse prolongado. Esse estresse prolongado gera uma série de desequilíbrios que a gente não está adaptado a ele. Então no primeiro momento, na hora do medo, vamos supor, né, no medo, depois eu volto para tristeza e para alegria, mas o medo vai gerar o quê? Adrenalina, noradrenalina, que são hormônios responsáveis aí para você ter mais força, conseguir enxergar melhor, respirar mais rápido, bombear mais sangue no corpo e tudo mais, ou seja, uma reação física para um estresse que geralmente não precisa de uma resposta física. Você não vai bater no teu chefe, ou não vai fugir do seu cliente, né? Então essa resposta física não resolve o problema. Então esse problema continua acontecendo. E aí você tem outros hormônios que entram nessa situação, porque adrenalina e noradrenalina tem uma curta duração. Você precisa do cortisol, que é um outro hormônio, por exemplo, que dá gana pra gente. Sem cortisol a gente não sai da cama. Então, para você não se entregar pro leão e falar, comece pela cabeça, por favor, para doer menos, você precisa desse cortisol para você continuar fugindo. Então é como se o leão te perseguisse, eu quero o Alê. Na prática não é assim, se fosse um leão mesmo, ele quer comer. Se o Alê fugiu, ele vai no javali, se o javali fugiu, ele vai pegar o filhote de macaco. Né? Mas não, os nossos leões são nossos. Então sem o cortisol, você se entrega para os seus problemas, então você precisa do cortisol. Mas só agora uma relação com a saúde. O cortisol tem outra função no corpo,
que é imunossuprimir o nosso sistema. Imunossuprimir, ele suprime o nosso sistema imune. Sem o cortisol, a gente podia ter doenças autoimunes. Ele precisa estar na circulação. Só que numa fase de muito estresse, esse cortisol aumentou numa quantidade maior do que o usual e o sistema imune fica mais fraco. Um exemplo disso é semana de prova na faculdade. Terminou a semana de prova, gripe. Por quê? Porque seu cortisol foi lá em cima, seu sistema imune enfraqueceu, um vírus oportunista ali aproveitou seu sistema imune mais fraco. Mas imagina isso acontecendo por semanas, meses, anos, décadas na vida de uma pessoa. O sistema imune fica debilitado. Então, só um exemplo de como isso pode acontecer. Mas ficando no leão, tô pensando que a frasezinha que a gente usa, matar um leão por dia, conversa muito bem com esse leão aí, né? Pois é. E no fundo ele existe mesmo, nem que seja na minha cabeça, ele tá lá presente. Isso é interessante que você falou, porque para esse sistema límbico, ele não diferencia o real do virtual. Então, se são problemas que você está ruminando na sua cabeça, né, esses pensamentos repetitivos, sejam eles realidades ou não, para ele é a mesma coisa.